Uma embarcação, um navio, que passa pelo mar territorial brasileiro não precisa pedir autorização, pode passar direto, desde que seja uma passagem inofensiva. Como assim? Seja uma passagem contínua, sem parar, que não tenha fins militares, que não prejudique o nosso meio ambiente e que não pare nos portos brasileiros, ou seja, uma passagem inofensiva. Passa de forma contínua e de forma inofensiva pelo território brasileiro, pelo mar territorial brasileiro. Nesse caso, essa embarcação, esse navio, tem o direito de passagem inofensiva. Não precisa pedir nenhuma autorização. E isso é um direito, o Brasil tem que suportar. Está passando uma embarcação, um navio pelo mar territorial brasileiro, o Brasil tem que só assistir, só controlar. Não pode impedir. É o direito de passagem inofensiva que existe para a passagem no mar territorial de outro estado. A passagem inofensiva quanto aos aviões, por exemplo, a passagem inofensiva pelo ar já é diferente. Aí, qualquer passagem, qualquer avião que passe pelo espaço aéreo brasileiro precisa pedir autorização. É diferente de um navio. Estou sendo bem objetivo. Navio passa de forma inofensiva, contínua, pelo mar territorial brasileiro, não precisa de autorização. É o direito de passagem inofensiva. Uma aeronave, um avião que passa pelo espaço aéreo brasileiro, aí é diferente. Aí tem que pedir autorização. Isso tem que ficar bem claro, meus caros. Isso tem que ficar bem claro. E nunca esqueçam sobre o tema do pré-sal. O nosso pré-sal, que vai ser um objeto de debate e um argumento para as campanhas eleitorais aí por um bom tempo. O pré-sal brasileiro, ele está localizado na nossa zona econômica exclusiva. O nosso pré-sal, riquíssimo pré-sal, que tem quantidades de petróleo absurdas, de acordo com alguns geólogos, alguns da Petrobras, outros que não pertencem à Petrobras, de acordo com alguns geólogos, muito do que tem de petróleo na nossa camada pré-sal ainda não foi descoberto. E olha que os poços de petróleo do nosso pré-sal estão entre os maiores do mundo já. O nosso pré-sal está na zona econômica exclusiva e pertence ao Brasil. Ok? Última informação dessa primeira parte. De acordo com a Convenção sobre Direito do Mar, existe um Tribunal Internacional de Direito do Mar. Um Tribunal Internacional de Direito do Mar. Esse Tribunal Internacional de Direito do Mar, ele tem a função de solucionar os conflitos, as disputas envolvendo o direito do mar. Um mar territorial invade o mar territorial de outro estado. Essas disputas envolvendo o mar territorial e todos os assuntos de direito do mar são solucionadas perante o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Vejam como o tema ele é intrigante. Eu encerro esse primeiro bloco, essa primeira parte, e a gente vai começar a segunda parte do programa de hoje, que são perguntas feitas pelos acadêmicos. Não sai daí porque a aula promete, pessoal. Meu amigo, nessa segunda parte nós iremos responder perguntas dos acadêmicos. Você também precisa participar, você deve participar para enriquecer o programa e suprir as suas dúvidas. Basta mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Você verá que as questões são interessantíssimas e ajudam a enriquecer o programa. A gente precisa da sua participação. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. Vem comigo. Professor, o que seria o pré-sal? Veja que interessante a pergunta da acadêmica. Mais atual que isso, impossível. Pessoal, camada pré-sal. O que é essa camada pré-sal? Tem uma camada de sal. Abaixo dessa camada de sal, nós temos uma quantidade de petróleo muito grande, inclusive de gás natural. É uma camada pré-sal, é uma camada que está abaixo de outra camada que é de sal. A camada pré-sal brasileira, em que foi encontrado muito petróleo, petróleo de média e alta qualidade, é uma camada pré-sal, com perdão da redundância, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina.
É uma faixa que vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Essa camada pré-sal brasileira, ela tem petróleo de qualidade, de média qualidade e de alta qualidade. Sem contar que a quantidade de petróleo que tem é absurda. O Brasil, antes de descobrir a sua atual camada pré-sal, produzia cerca de 14 bilhões de barris de petróleo. 14 bilhões. Depois da camada pré-sal, esses 14 bilhões passaram para 33 bilhões de barris. 33 bilhões. E mais, nós temos alguns geólogos que alegam que a nossa camada pré-sal, a quantidade de petróleo que tem na nossa camada pré-sal é muito maior. Nós podemos encontrar petróleo e até gás natural até o estado do Ceará. Por enquanto, a faixa que foi descoberta, que é riquíssima, é de Santa Catarina até o Espírito Santo. Vejam como a gente incrementou e realmente aumentou a nossa produção de petróleo. A descoberta do petróleo é algo significativo, principalmente para fins políticos. O Brasil, para buscar melhores posições no âmbito internacional, se bem utilizar essa camada pré-sal, pode ter resultados positivos concretos. A grande questão é que, para buscar esse petróleo, pegar esse petróleo, o custo é altíssimo. Além de ser uma operação extremamente complicada. Mas o custo-benefício vale a pena. A camada pré-sal é literalmente uma das maiores e melhores descobertas que o Brasil fez nas últimas décadas para fins econômicos. Uma descoberta de relevância incrível. Ok? Eis aí a camada pré-sal, que precisa de uma proteção do Estado brasileiro. E como eu já falei na primeira parte do programa de hoje, a camada pré-sal brasileira está localizada na Zona Econômica Exclusiva. Nós temos o mar territorial, nós temos a zona contígua e nós temos a Zona Econômica Exclusiva. E a nossa camada pré-sal, a qual eu estou me referindo e foi objeto da pergunta, está localizada na Zona Econômica Exclusiva. Ok? Entendido? Vem e vamos responder mais uma questão. Professor, é possível instituir taxas para que um navio atravesse nosso mar territorial? Meu caro, nós temos o direito de passagem inofensiva. Esse direito de passagem inofensiva, ele pode ser exercido no nosso mar territorial. Como assim? Um navio que está passando, um navio que vem da América Central e está se deslocando até o Uruguai, por exemplo. Ele vai ter que passar pelo mar territorial brasileiro. Ele tem o direito de passagem inofensiva. Esse direito de passagem inofensiva ele deve ser exercido de forma contínua e de forma pacífica, ou seja, inofensiva. Não pode atentar contra os interesses nacionais. Não pode atentar contra os interesses do Brasil. Não pode poluir o nosso mar territorial. Não pode fazer teste de arma nuclear ou de qualquer arma de natureza militar. Ou seja, tem que ser uma passagem contínua e pacífica. Quando a passagem é contínua e pacífica, aí nós temos o direito de passagem inofensivo, o qual deve ser suportado pelo Brasil. Vejam só, a soberania brasileira que é exercida no seu mar territorial, ela é limitada pelo direito de passagem inofensiva. E a Convenção de Direito do Mar de 82 da ONU, olha que interessante, a Convenção de Direito do Mar da ONU de 82, ela diz o seguinte: esse direito de passagem inofensivo não pode ser violado. O Brasil não pode instituir taxas de passagem. Deixa eu ser mais claro, cobrar pedágio. O Brasil não pode instituir, criar postos lá no meio do mar territorial brasileiro cobrando pedágio de navio. Não vou nem dar ideia que logo isso aí pode surgir. Mas a Convenção de Montego Bay de 82, ela não permite.
Não pode haver taxação, não pode haver cobrança de pedágio lá dentro do mar territorial brasileiro. Tem que permitir o direito de passagem inofensivo.